Tá gravando já? Boa noite, sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de hoje. Vou passar a palavra, então, para o nosso enfermeiro, Lúcio Rodrigo de Camargo, que vai ser o nosso moderador. Bem-vindo, nossas convidadas e demais pessoas aqui presentes. Vamos curtir. Obrigado, Miriam, pelo carinho. Boa noite a todos. Espero realmente que seja uma noite de muita troca de conhecimento, muitas informações relevantes sobre o atendimento domiciliar ao idoso no domicílio em tempos de pandemia, porque é uma situação totalmente diferente do que a gente vinha vivendo. E para isso eu convidei profissionais que estão no dia a dia vivendo essas situações dentro do domicílio dos pacientes, com todos os cuidados necessários, com toda a atenção em que o momento exige e em que os idosos estão passando, muitos nem por causa de alguma patologia, mas sim por questões psicológicas de estarem muito tempo afastados do convívio em sociedade, principalmente com seus netos, né, e seus familiares. Bem, para isso eu convidei então a médica Stefânia Mocelin, que ela é geriatra, especialista em cuidados paliativos pelo Hospital Albert Einstein, atua no Núcleo de Geriatria de Cuidados Paliativos do Hospital Mãe de Deus e em lares geriátricos com a AME, Amparo Médico. Desta empresa, ela e a doutora Paula, atendimento domiciliar aos pacientes. Também a enfermeira Simara Soares, graduada pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista em terapia intensiva pela UBRA, há 13 anos fazendo atendimento domiciliar através de sua empresa, a Personale Cuidado de Saúde. E o técnico de enfermagem Jefferson Flores, técnico de enfermagem proprietário da empresa JF Home Care, que atua há 9 anos na assistência domiciliar. Ele faz desde atendimento de cunho técnico também e a gestão de sua empresa, então. Muito obrigado aos convidados por abrilhantar nossa noite, por terem aceito esta conversa, onde a gente vai poder, então, conversar um pouco sobre o atendimento domiciliar. Então, o que a gente preparou para vocês, tá? A gente quer conversar um pouco sobre essa importante atenção, esse importante atendimento em que hoje está muito presente nos nossos cotidianos, principalmente nós da RC, quanto dos meus convidados. E a gente vem pessoas, idosos, principalmente, que estão muito tempo afastados de seus familiares e que acabaram, muitos, deixando de ter a continuidade da sua assistência das patologias crônicas, com medo de se expor, então, ao risco de adquirir o Covid-19 ou mesmo acabar agravando ou a ter algum comprometimento justamente porque ele se expôs de alguma forma. Então, desta forma, houve um fechamento, uma mudança de atendimento básico, tá? Muitos foram direcionados para assistência básica. A assistência básica, por outro lado, não possui recursos nem humanos, nem estruturais para absorver toda essa demanda, que foi relocado em virtude da sobrecarga dos hospitais, e eles acabam, então, buscando, por muitas vezes, este atendimento em domicílio. Muitos, para vocês terem uma ideia, eles não chegam nem a solicitar uma avaliação, eles já procuram direto uma empresa privada para prestar esse tipo de atendimento, quão grande é a deficiência do que a gente está falando. Então, eu queria começar aqui com uma provocação para a doutora Stefânia, né, que junto com a Paula fazem esse trabalho brilhante, né, presta o serviço no Mãe de Deus e também nessa empresa Amparo Médico, a qual a gente tem uma parceria e um grande carinho pelo atendimento em domicílio. E aí, nesse ponto, eu queria perguntar para você, doutora Stefânia, o que vocês vêm encontrando nesse contexto em domicílio,
Quando chega lá no domicílio do paciente, o paciente pode entrar em contato com vocês, ou mesmo o médico responsável entra em contato com vocês, ou mesmo vocês acabam tendo uma afinidade com esse paciente já no Mãe de Deus e acabam atendendo no domicílio. Como é que acontece essa interlocução e como é que vocês conseguem manejar esses idosos que estão muito fragilizados pelo momento que a gente está vivendo? Boa noite, Lúcio. Boa noite a todo mundo que está assistindo e participando. Tudo bem? Tudo jóia. Sim. É um prazer estar aqui. Então, eu sou geriatra e o nosso público principal de atendimento em casa são pacientes idosos ou pacientes em cuidado paliativo, né? Boa parte, a grande maioria, na verdade, são pacientes que têm alguma restrição de mobilidade ou algum declínio funcional. E que, mesmo antes da pandemia, já eram pacientes que preferiam ter atendimento domiciliar. O que a gente viu agora com a pandemia, um pouco diferente, são pacientes que são plenamente funcionais ou minimamente dependentes, mas que por receio de se expor, né, e para não ficar sem os seus acompanhantes de rotina, solicitavam a nossa avaliação médica em casa, né. A grande maioria dos pacientes são indicação ou de parcerias que a gente tem, ou de pacientes de outros médicos do hospital, né, e o nosso perfil mesmo do hospital, que a gente interna muito paciente idoso e paciente bastante dependente, né. Em geral, o primeiro gatilho que aciona esse paciente a uma visita domiciliar é algum evento agudo, assim, alguma coisa que precisa ser resolvida pontualmente, assim, é uma infecção respiratória, um delírio, sintomas muito inespecíficos que são bem comuns do idoso, como prostração, inapetência, insônia. E aí, quando a gente chega no domicílio do paciente, não tem lugar melhor, né, do que o domicílio para a gente entender o contexto onde o paciente está inserido, o núcleo familiar e, inclusive, a estrutura física, né? Quando a gente chega lá, a gente entende que existe um monte de outras demandas por trás daquilo ali, né? Por exemplo, não é só uma infecção respiratória, também polifarmácia, múltiplos atendimentos médicos, falta de alguém que coordene o cuidado. Então, além de buscar a resolução daquele quadro agudo ali, o paciente e a família precisam de alguém que comece a nortear e centralizar esse cuidado, fazer uma lista de prioridades de quando encaminhar, qual profissional chama primeiro, e quando precisa ir para o hospital, para que o hospital vai, como é que chama, como é que funciona, né? Nessa pandemia, especificamente, assim, o que a gente tem visto bastante são muitas demandas psíquicas, né? Pacientes com muitos sintomas psíquicos, por causa da privação de contato com familiares, né? E declínio funcional e cognitivo também, né? Porque o paciente parou de fazer as suas atividades, né? Ia na fisioterapia, não vai mais, ou tem medo de receber o fisioterapeuta em casa. Então, não é que tem um problema pontual ali a ser resolvido, né? Tem um monte de outras coisas que a gente precisa orientar o paciente, né? E, às vezes, tentar pesar risco-benefício de expor ele um pouco. Agora, com essa questão da vacinação, é um pouco mais fácil, né? Os pacientes se sentem um pouco mais confiantes e com menos medo, né? De chamar alguém em casa, de receber o físio, de ir na Nutri, porque principalmente para esse público mais idoso, isso não é só cuidar de saúde, né? É momento de interação, né, social. Verdade. É verdade, não, essa parte é importante mesmo, porque eles ficam muito tempo restrito e nem que seja o profissional de saúde lá conversando e dando atenção e entendendo o contexto geral, já dá uma animada neles, né? E isso, outra questão de se falar é justamente essa visão, né, do todo, que nem tu falou agora. E vocês têm articulação, assim, quando o idoso precisa de se deslocar, ou mesmo do outro profissional, vocês conseguem que aquele idoso acabe aceitando, conseguem indicar e conseguem trazer uma estrutura que possa ele se sentir mais acolhido dentro de casa? Assim, se vocês conseguem... Sim. Pode falar, desculpa. Não, era justamente isso, é entender se vocês conseguem articular com a rede, por exemplo, ele não está recebendo atenção básica e também não tem muitas condições para buscar profissionais do sistema privado. Vocês conseguem fazer essa articulação?
a gente consegue, mas nem sempre é fácil, porque faltam profissionais, às vezes, qualificados que façam esse tipo de atendimento, né? E que interajam entre si, porque ainda ficam muitos atendimentos isolados, né? Mesmo de outras especialidades, né? A gente fica bastante disponível, que, aliás, é uma coisa que o paciente e a família quer muito hoje em dia, né? Ter um profissional disponível para quem ligar e para saber para quem recorrer, né? Sim. Mas, aos poucos, a gente vai formando uma rede de parcerias, assim. Nos facilita muito o hospital, e eu já trabalhei em emergência, a Paula também, então a gente tem uma rede de suporte que nos ajuda, né? Quando precisa transferir o paciente, quando precisa de ambulância, quando precisa de enfermagem, ou de alguém que tem em casa, né, que vocês vão. Mas mesmo quando precisa transferir o paciente, né? Às vezes, quando precisa ir para uma instituição de longa permanência também, que às vezes não tem saída, vai ser a melhor coisa para o paciente também, a gente consegue articular assim. Pois é, isso é importante mesmo. A gente pegou alguns casos, né, que a residência não estava dando atenção suficiente, teve que encaminhar para algum lar que pudesse acolher de forma correta esse idoso, porque o contexto familiar não permitia aquilo, né? E tu falou que vocês são geralmente chamados quando tem um quadro agudizado. E esse quadro agudizado muitas vezes já está já tem risco de manter ele em casa? Às vezes, sim, a gente viu isso, né, no passado, principalmente, assim, com a falta de leitos e com um pânico de se expor ao hospital, né. Não só o paciente, mas não vai só o paciente, né, vai o familiar junto, né, então a família inteira fica exposta, né, e muito medo de restrição de contato com os seus familiares, né. Não vou ir para o hospital porque tenho sintomas respiratórios e vão me colocar na ala do Covid. Então, o pessoal entra em pânico, assim. E aí, mas a gente já viu, né, pacientes que, por exemplo, tinham suspeitas de coisas que eram potencialmente reversíveis, como aquele caso, inclusive, que a gente atendeu junto, que era uma paciente que teve um AVC em casa, não foi atendida, não recebeu nenhum atendimento, bem no meio da pandemia, né, um pouco por causa de medo de levar, né, ao hospital, outro pouco por desconhecimento, né, mas isso aconteceu em outras situações também. A gente, ano passado, teve diversos pacientes que acabaram ficando em casa, né, e claro que isso também depende muito de qual o objetivo de cuidado com cada paciente, né, existem pacientes que se beneficiavam muito de ir para um hospital, de ir para um leito de UTI, de serem entubados, outro perfil de pacientes que não, entende? Que poderiam, inclusive, falecer em casa, mas a gente já tinha as coisas mais organizadas para isso, pacientes muito dependentes, com demência avançada, né, em que o hospital talvez não faria tanta diferença e o risco de expor esse paciente à emergência ou ao leito do hospital era maior do que propriamente deixar ele em casa. Mas pacientes que que ficou em casa e foi muito ruim, que a gente não conseguia oxigênio, quando foi bem o auge da pandemia, né? Não sei se vocês passaram por isso também, eu imagino que sim, né, Lúcia? Sim. São serviços extremamente importantes, né, o atendimento domiciliar. Isso vem crescendo bastante justamente por causa do contexto que a gente vive e também por causa da população idosa, né. A população vem envelhecendo muito mais, vem precisando cada vez mais dessa assistência domiciliar, até porque eles tentam se manter o maior tempo possível independentes e autônomos, mantendo a sua rotina, seja morando sozinho, seja morando com o cônjuge, enfim, mantendo aquela rotina ali, e muitas vezes a opção que eles têm é ter alguém para acompanhar, justamente para eles conseguirem, por muito tempo, manter aquela rotina. E nesses atendimentos é muito importante a gente identificar o cuidador domiciliar. E o cuidador domiciliar do idoso, muitas vezes, é o próprio idoso, né? E aí a gente se depara com situações onde adentra a casa do idoso, que nem aconteceu hoje com a gente, e quem cuida daquele paciente, o senhor tem 90 e poucos anos, e quem estava cuidando é a senhora de 82, entendeu? Então, aí tem outros contextos, porque é aí quem cuida do cuidador. Então, tem tudo isso que a gente tem que pensar. Mas, de certa forma, foi tudo muito afetado pela pandemia, né? Muitos fatores de risco, muitos pacientes vulneráveis, sinais e sintomas muito graves. E aí eu queria ver com a Simara, aí uma pergunta, vou mudar a minha convidada, né?
de que forma, quando se identifica alguns riscos nas condutas, eu sei que tu vai muito na casa dos idosos e faz toda a avaliação, faz todo o cuidado prestado, né? Mas como é que o enfermeiro, frente à equipe, maneja a situação dentro da residência do idoso, Simara? Oi? Tem que abrir o microfone, ela tem que abrir. Tem que abrir o microfone, Simara. Abriu o Deu microfone. agora? Agora deu. Agora eu escutei. Deu, desculpa. Eu poderia dizer que é um formato antes e um depois, né, da pandemia. Até eu tomei nota de algumas coisas que impactaram e a doutora Estefânia falou exatamente tudo que eu tinha anotado, assim, né, de impactos que a gente percebeu, né. Por exemplo, no início, o primeiro grande impacto foi aquela grande mortalidade, o isolamento das pessoas, a saturação dos hospitais. Então, pacientes que em outros momentos sairiam se tivessem o atendimento hospitalar e não tinha vaga e acabaram indo a óbito, né? Então, ou aquele paciente saiu e ficou muito tempo internado e acabou daí tendo uma sequela muito maior de cuidados. Outro impacto que ela comentou, as situações urgentes, pessoas que não procuraram seus especialistas para manter suas doenças crônicas, porque eu não queria ir me expor, como ela comentou ali. Então, a pessoa lá teve o AVC, como ela disse, a gente cansou de ver isso também no domicílio, do enfermeiro chegar para fazer a visita de rotina e o paciente ter AVCzado e falar com a família e aí chamar emergências médicas, mas o tempo de janela perdido, o que deixou ele com uma sequela maior, né? A parte, assim, das situações das doenças crônicas, que a pessoa não foi rever a questão do seu anticoagulante, do seu antihipertensivo, das medicações que ele já tomava. A doença estava estável, crônica, mas se ela não for olhada pelo profissional, ela acaba impactando e tendo resultados diferentes, né? E a parte psicológica, que é o que a gente mais fala e mais bate, né? Depressão, ansiedade, mudança de hábitos, como vocês comentaram ali, por exemplo, aquele idoso ativo que ia na academia, o idoso que fazia hidroginástica, o idoso que tinha sua atividade na rua, que parou com isso. Então, eles são muito metódicos e no momento que isso abala, eles têm impacto também. Então, todos esses impactos geraram outros cuidados para nós enfermeiros. Associado a isso, no nosso atendimento domiciliar, a empresa tem 25 anos, eu trabalho há 13 como responsável técnica, nós tivemos pessoas que não gostariam que o enfermeiro fosse ao domicílio, por medo. E a gente teve bastante dificuldade de se adaptar ao online. Porque uma avaliação online, primeiro, as pessoas antes nos recebiam, a gente tinha o tato, tinha a observação, como ela disse, quando tu vai no domicílio, aparece outras coisas para ti. No vídeo, às vezes, ou o relato daquele técnico de enfermagem que está lá, fica aquém do que tu poderia perceber da tua avaliação física, da questão de conhecer mesmo aquele paciente que a gente atende no domicílio, né? Então, assim, eu poderia dizer que a gente tem um novo modelo hoje, né? E uma perspectiva desse enfermeiro está muito mais ligado em a todos esses impactos e como é que ele vai fazer esse planejamento dessa assistência, né? Às vezes tu tem familiares que têm baixa aderência à questão de medicamentos, à questão de revisão com o médico, como ela comentou, tem o cardiologista, tem o neuro, e a gente sente falta desse médico, por exemplo, o geriatra, ele tem um outro olhar, porque ele faz esse conjunto, né? E às vezes até a dificuldade da gente de indicar um profissional, porque tem aquele médico assistente que viu a vida inteira, mas aquele médico não se adaptou
a consulta online e aquele médico e aquele paciente não voltou mais lá no consultório. Então, a gente teve um desafio bem grande aí, com todos esses, com todas essas variáveis, com todos esses impactos para esse cuidado dos pacientes, né? O perfil do idoso mudou bastante, principalmente aquele que acaba saindo, né, se recupera da Covid e retorna para sua residência. E aí, quando ele retorna cheio de questões importantes a serem cuidadas, né, e que se não tiver um cuidador domiciliar, se não tiver uma equipe bem qualificada dentro do lar, se não tiver toda a estrutura organizada, ele vai acabar reinternando e aí vai ter o risco dele ir a óbito. E, junto com isso, as equipes de atendimento domiciliar tiveram como é que se diz, uma reestruturação no modelo de adentrar as residências, simplesmente pelo fato de que a prevenção ficou muito mais em evidência e a gente tinha que reestruturar toda a situação. E aí, nesse ponto, eu queria justamente perguntar para o Jefferson, né? Jefferson, por exemplo, o que mudou assim nos cuidados para entrar no domicílio, nos cuidados frente à prevenção daquele paciente que se encontra em domicílio, daquele idoso que está em cuidados domiciliares? Então tá bom, então boa noite, Luz, boa noite a todos. É um prazer estar aqui trocando experiência, conhecimento, né? Acho muito importante hoje o tema é para uma live de umas 24 horas, né? Porque tem muita coisa para falar sobre idosos, sobre prevenção, reabilitação, e ainda mais na pandemia. São situações, Lúcia, a tua pergunta em questão de prevenção. Antes da pandemia, né? Para quem não me conhece, eu sou o Jefferson, sou técnico de enfermagem, sou gestor hospitalar e acadêmico de enfermagem. Já trabalho há 9 anos no atendimento domiciliar, né? Nunca tive convivência com um hospitalar, mas sim domiciliar, né? Me especializei sempre no atendimento domiciliar, sou proprietário da empresa JF Home Care, uma empresa que já tem 5 anos, né? Estamos aí no mercado de trabalho, né? Também admiro muito o trabalho ali da Simara, também sobre a empresa dela ali, a Personalia, também me inspirou a ter a minha empresa, né? Então, também deixar esse carinho para ela, né? Também acompanho o trabalho da doutora Estefânia também ali. E o Lúcio é um parceirão, um amigão, né, que nos ajuda muito, né, nessa caminhada. Então, antes da pandemia, Lúcio, como empresa e como gestor, a gente já tinha um modelo padrão de atendimento, que nem a Simara falou, né? Tinha as visitas técnicas, né, do enfermeiro, onde tinha o tato ali com o paciente, né? Fazer a avaliação física, ambiental, era muito mais fácil, né? De fazer esse acompanhamento e fazer uma estrutura para começar o atendimento domiciliar, né? Identificar o melhor cuidador para aquele ambiente. Agora, a gente tem muitas outras condutas junto, né? Com a questão do Covid, a gente teve que readaptar até os treinamentos com os cuidadores, familiares, em si, né? Então, no lar, Lúcio, a empresa JF, antes da pandemia, a gente já dava uniforme para o profissional. Então, o profissional já vinha com jaleco, com um sapato de uso só dentro do domicílio, era exclusivo do paciente assistido ali, né? Então, a gente já tinha esse hábito. Com a pandemia, a gente já vinha já um pouco assegurado desse padrão de atendimento. Mas tivemos que implantar outras situações, como dentro do lar, álcool em gel, só ali testificar mais ainda a questão de lavagem de mãos, as condutas básicas de higiene e profilaxia, né, que é a questão da prevenção, antes e depois dos procedimentos, lavagem de mãos, né, uso de EPIs agora, então nem se fala, né, a máscara, o avental descartável, em casos que a gente não consegue, por exemplo, agora tá com falta de tudo, né, falta de calçado, falta de jaleco, falta de material, e tudo é custo, né, Simara, tudo é custo, né, hoje muito mais, uma falta de luva hoje, tudo muito caro, né, e aí passar esses custos familiares, né, então hoje a gente é muito difícil de se trabalhar dentro de um contexto familiar, né? Com algumas realidades que a gente convive hoje, no momento, né? Então, nós tivemos que adaptar com a questão da família, da questão social, né? O que dá para colocar num tipo de família? Quais os cuidados básicos? Para que a gente não venha colocar em risco o familiar assistido, o idoso, né? Porque a empresa JF, que nem eu falei, a porcentagem que a família está inserida junto no convívio familiar e os que não estão, é 60 e 40, né?
Então, a gente tem familiares inseridos, onde muitos familiares cobram da equipe de saúde estarem com EPIs, máscara, no tempo todo dentro do domicílio. E agora, imagina, você ficar, às vezes, 12 horas de plantão dentro de uma casa com a máscara, né? Avental descartável, né? Tem toda a questão de higiene dentro da casa, um lugar, um banheiro para fazer toda essa higiene, entendeu? Implantar dentro das casas, às vezes até a gente implantou dentro da casa papel toalha, o álcool em gel também para apertar na parede. A gente teve que trazer isso com a família, remodelar junto com a família essas situações, né? Não só para os familiares, para os profissionais. Porque a família deixava entrar todo mundo, vizinho para visitar o idoso, amigos, familiares. A governanta que vai cuidar sem máscara, porque é da casa. Tem que estar segura, né? Tem que estar com máscara, Jefferson, tem, né? Tanto a responsável técnica da nossa empresa, a gente é cobrado, né? Mas aí, se tu não orientar o familiar, que ele também tem que seguir as condutas e as normas de prevenção, para não comprometer a saúde do idoso, seu familiar, né? Então, são questões que a gente está com muita dificuldade, né? A gente está enfrentando um momento bem delicado, onde as famílias estão com a questão psicológica, né, Simara, que nem a doutora comentou também ali da questão agora, os idosos que estão em isolamento, longe da família, né? A gente vai fazer uma visita, ele chora, né? Ele está necessitando de outros cuidados. Então, nesse ano de pandemia, a gente também implantou a psicologia e a psiquiatria para atender esses idosos, né? E uma sala de apoio à família, que é muito importante. A família entender, orientar a família, dar um treinamento para a família também, né? Porque a família tem que ser acompanhada da família junto, para a questão de prevenção, porque senão só a equipe de saúde, nós chegamos preparados, né, para atender, com os EPIs, jaleco, avental descartável, né? Vamos até um local para tirar a roupa que a gente vem da rua, tira o calçado antes, né? Coloca um uniforme preparado, mas aí se a família recebe um familiar de qualquer jeito, não tem o uso da máscara em casa, então isso fica muito difícil. Então, graças a Deus, assim, nesse tempo de pandemia, nós não tivemos nenhum paciente que foi infectado pela equipe. E no momento sempre que algum profissional, olha, estou resfriado, a gente já orientava a fazer o teste, já fazia o afastamento para não colocar em risco a vida do paciente, né? Então, foi muito difícil, porque está faltando mão de obra qualificada, o tempo de preparo aumentou, os profissionais, porque agora a orientação é muito maior, né, em questão de prevenção, e ainda mais a família, que a família também precisa entender que é muito importante entrar junto na questão da prevenção, né? Usar máscara, lavagem de mãos antes e depois, no preparo dos alimentos, né? A higienização dos alimentos ali para os idosos, os colaboradores da casa, empregados, né? As domésticas, que é muito importante também a empresa orientar, né, sobre esses cuidados básicos de higiene, que sim, as pessoas às vezes não dão bola para essas questões, mas se a gente buscar em porcentagem para não colocar a vida do paciente em risco ali é muito importante, né? Então a prevenção ali na pandemia ela só deu mais um martelo, que isso já deveria ter sido há muito tempo, algumas medidas já sendo mais apertadas, mais cobradas, né? Mas a gente entende, não, a gente precisa de tempo, recursos. Às vezes a gente atende uma família que não dá para ter atendimento, por exemplo, de 24 horas, tem que ser de 8, tem que ser de 6, por causa do orçamento da família. E às vezes a família também não tem para aderir a uma implantação de recursos lá, para botar um álcool em gel, implantar na parede, para todo mundo apertar, papel toalha, para não usar a toalha de rosto, todo mundo usar uma toalha de rosto, né? Então, são situações que a gente tem que ir devagarinho, né? Mas tudo começa na orientação e na prevenção, né? Tu tem razão, porque a maioria das residências não tem nem estrutura para ter esse cuidado dentro da residência. E aí a gente, quando vai adentrar uma residência, a gente tem que procurar muito opções que possam trazer segurança, e essa questão dos próprios familiares, ou mesmo o cuidador domiciliar, que é aquele que faz a compra no super e volta e fica com o idoso, ter essas orientações. Muitas vezes a gente tem que usar questões lúdicas para eles entenderem a importância dessa questão da prevenção. Muito bacana essa questão aí que tu falou, Jefferson, da prevenção.
Mas é muito importante também entender que quando a gente faz a assistência domiciliar, a gente precisa registrar tudo que a gente faz, tá? E o idoso, ele tem uma dificuldade muito de interpretação, uma outra dificuldade muito grande de entender as orientações por várias questões. E a gente tem que utilizar muitas vezes questões que possam, que nem a doutora Estefânia falou, da polifarmácia, né, que possam trazer segurança para esse idoso. E eu sei que vocês têm na Amparo Médico um livrinho e vocês trabalham essa questão de organização da polifarmácia, né? Como é que vocês fazem isso, Estefânia? A gente tem um livreto de saúde, assim, é como se fosse uma carteira, que nem aquelas que tem de criança, né? Que tem peso, altura. Para o idoso, mas ela é bem mais completa, né? Ali vão ter números de referência, quem vai ser o familiar de referência, dados pessoais do paciente, todo o histórico médico, nome das medicações em uso, quando foi suspensa, por que foi suspensa. Tem até uma área específica, assim, para transição de cuidado, de quando o paciente sai do hospital, né? Assim, o que aconteceu ali, o que foi alterado. Isso é muito legal, porque aí qualquer profissional tem acesso, né? E o paciente tem um local para registrar tudo aquilo ali. Não fica tão perdido, né? E funciona, assim. Precisa muito também do familiar, né? Para ajudar a preencher os dados pessoais. Né? É bom, porque aí às vezes sei lá, o primo em casa tem alguma intercorrência, e aí tem tudo anotado ali, né? O convênio, carteirinha, tudo direitinho. E uma outra coisa que a gente tem é uma tabelinha de medicamentos, né? Que as farmacêuticas têm costume de fazer, com solzinho, com horários, né? De uma forma um pouco mais lúdica para ajudar. Porque idosos, eles adoram, né? Medicamento, né? E assim, mas eu tenho costume de pedir para eles deixarem separadas os medicamentos de uso contínuo deles. Quando a gente chega, sempre sai mais um. Vamos buscar no quarto, é mais um polimado, um fitoterápico. Sempre tem alguma coisa que não está ali. Então, a gente tem na geladeira uma tabela, no roupeiro tem uma outra tabela, a filha deu o remédio porque fez bem para ela, todos os remédios estão separados, juntos, tu não sabe qual é qual, se tu vira e ficou a pressão e ele não pode tomar antipertensivo, tu não sabe qual é, ele toma todos, é bem assim. Lúcio, e aquele modelo... a prof. Cris fez uma pergunta, eu não estou achando a Cris agora, ela fez uma pergunta para a Simara. Cris. Não, eu perguntei para a Simara e o Jefferson, a Estefânia, enfim, se eles trabalham com técnicos de enfermagem e cuidadores também, ou só técnicos de enfermagem? Quem são as pessoas que fazem parte da equipe, além de vocês que estão aqui, enfermeiros, que caso haja mais algum? Na empresa da minha empresa, a gente tem técnicos de enfermagem, cuidadores, e aí a gente tem parceiros. Tem parceiro, pessoas que a gente indica, né, como psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, de todas as áreas. Mas diretamente no cuidado, a gente tem tanto técnicos de enfermagem quanto cuidadores. Cuidadores para aquele grau 1 ou para acompanhamento. E aí, a partir, dependendo do grau 1, dependendo das comorbidades, dependendo da elegibilidade, porque a gente trabalha muito com a questão da elegibilidade, que foi o que o Jefferson e a Estefânia falaram. Tem que ter um domicílio adequado, tu tem que ter um responsável e tu tem que ter todo um conjunto para começar esse atendimento, né? Ali, para concluir também a pergunta da Maria. Maria, nós também trabalhamos com cuidadores, técnicos de enfermagem, né? E praticamente ali a resposta da enfermeira Simara, né? Tudo conforme a complexidade do paciente, né? Mas geralmente ali na empresa, para acompanhamento, o cuidador está sempre no acompanhamento ali, tá, Maria? Ok, obrigada.
Eu e a Paula somos só nós duas, assim, o restante são só parceiros que a gente tem. Nós estávamos falando da polifarmácia. Mas alguém tem uma pergunta? Pessoal, podem interromper aí para perguntar. A gente fica daí nesse bate-papo, não tem problema nenhum, tá? Que às vezes até é melhor para direcionar. Tá? Quando fala da polifarmácia e a doutora Estefânia também, a gente fez uma visita domiciliar, porque eu sou da atenção básica, né? Então, a gente fez uma visita para um paciente. E isso que vocês estão falando, de vamos abrir as caixinhas e vamos ver os medicamentos. Tinha 16 frascos de insulina na geladeira. Imagina, 16 frascos. Vontade de arrancar os cabelos, não sabia o que tu fazia, né? Então, assim, essa questão do medicamento no domicílio é um tema super importante, assim, e eu gosto muito de trabalhar com os farmacêuticos nesse sentido, né? Porque eles vêm, nos ajudam a organizar as caixinhas, os horários, enfim. Então, assim, é incrível, né? Como a Simara falou, né? Tu abre lá a gaveta ou a frasqueira lá deles, onde estão os medicamentos, mas tem que perguntar, e aonde mais está guardado esses medicamentos? Uma coisa que a gente enfrenta começamos a fazer o atendimento, né? Então, é feita uma transcrição dessas medicações que tem receita, né? E já começa por aí. Aquele uso contínuo, a pessoa já não sabe mais onde está a receita, porque é muito antigo. Ou seja, não tem uma sistematização desse paciente para uma consulta, né? Para saber se a dosagem é aquela, se está adequado, se foi revisado. E os controlados, aí o filho que compra saiu, não tá, mas aí tá, reúne todo mundo, faz uma transcrição, faz esse registro, aí há um outro grau de dificuldade que é quem vai administrar, quem separa, quem administra. Aí tem a questão do familiar que a todo tempo cuidou daquela pessoa, é o familiar cuidador, né? E daqui a pouco uma outra pessoa identificou que essa pessoa está exausta, porque é isso que acontece, principalmente em pacientes crônicos, né? E contratou a empresa. E aí vai chegar uma equipe nova que eles não conhecem, que são pessoas que eles nunca viram antes, para dominar uma área que é totalmente minha. Então, é um trabalho assim bem delicado, que exige do profissional uma questão de respeito e empatia com aquela pessoa, porque aquela pessoa deixa de cumprir aquela função naquele momento, né? E há todo um caminho aí até que tu consiga estabelecer uma confiança para ter esse controle. E essa questão de adesão de medicação e de que ninguém intervenha e que não tenha situações de fora é bem trabalhoso. O enfermeiro e qualquer enfermeiro, médico, enfim, que adentra a casa do idoso tem que ter uma criatividade muito para conseguir trabalhar com eles, né? Conseguir com que eles, fugindo um pouco de uma equipe domiciliar, mas que nem a gente que trabalha, eu e a Grazi, e a Estefânia e a Paula, o que acontece? A gente entra na residência, a residência muitas vezes não comporta a situação que aquele idoso vive, e a gente tem que adequar toda a estrutura da residência, desde da polifarmácia, entender quem é o cuidador domiciliar, e sempre que a gente vai fazer um atendimento, a gente pergunta, esse paciente tem um cuidador domiciliar para seguir os cuidados que a gente prescreve, porque o nosso papel é de registrar tudo que a gente executar o processo de enfermagem, no caso da enfermagem, e implementar alguns cuidados. Essa implementação desses cuidados, se a gente não tem ali um profissional de saúde dentro da residência, quem vai seguir esses cuidados vai ser o cuidador domiciliar, vai ser ou o esposo, o cônjuge, né, que também é idoso, ou algum filho que é responsável por aquele idoso, mas que não mora na casa. E também tem isso, hoje mesmo fomos atender um idoso que a filha que contratou o serviço, mas a filha não mora lá, entendeu? Sim. É o idoso que cuida de outro idoso. Então, tudo isso a gente tem que se cercar de criatividade, de manejos que possam suprir necessidade e de forma segura, né? Fala, Stefania.
Às vezes a gente até suspende atendimentos por essa legitimidade. Eu queria fazer uma pergunta. Tá, desculpa. Pode fazer. Não, pode falar. Eu falo muito, eu vou me cuidar. Não, termina a sua fala, doutora. É para vocês que eu quero perguntar. Não, porque a gente já teve que cancelar atendimentos justamente por isso, porque tu não tinha como gerenciar esse cuidado que o Lúcio falou, né? Porque tu corria riscos quando aquele familiar cuidador que ele resolve por conta própria fazer algo que ponha risco para aquela família, né? Para aquele paciente, tu não pode ser conivente com isso, né? Então a pessoa, não, eu falei com o médico, desculpa, mas pode ser até o registro do WhatsApp que tu nos mande, já serve, né? Agora, principalmente na pandemia. Mas a pessoa percebia que a decisão era da família, né? Então a gente já teve situações de cancelamento por isso, porque não tinha como a gente, como disse o Lúcio, como é que eu vou registrar lá que eu vou estar dando quetiapina, que eu vou para um paciente que foi decisão da família, né? O profissional ele não pode fazer isso se não tiver lá a prescrição ou o receituário, né? Exatamente. O que eu queria perguntar para vocês era justamente assim, ó, porque eu faço a visita e vou embora, mas vocês ficam, né? E vocês têm que intermediar ali entre estar na casa que é de alguém, cuidar da saúde da pessoa, mas ao mesmo tempo não tirar a liberdade da pessoa de estar na sua casa e de fazer as suas coisas. Gente, eu acho muito complexo. Se for pensar, é assustador. Todo mundo, meu Deus. Uma pessoa estranha dentro de casa, né? Deve ser muito difícil para os dois lados, assim. Tem que ter o santo tem que bater, né? Acho que primeiro de tudo, eu não sei como é que funciona, porque quais os principais entraves que vocês têm, né, nesse sentido, assim? O Jefferson falou ali antes na fala dele, né? Porque para que quando existe uma contratação, a avaliação do enfermeiro no domicílio, ele vai além dessa questão técnica, né? De qual é o cuidado que essa pessoa requer, quais são as patologias dela, qual é a história, qual é o motivo dessa internação domiciliar ou dessa atenção ao atendimento, né? E a história pregressa, vai essa questão que ele chegou a comentar, que profissional se adequa ali, né? Em relação a pessoa que é introvertida, e aí eu boto um profissional lá, técnico de enfermagem que adora falar com eu, não dá match, profissional que não tem sensibilidade com relação, por exemplo, cuidado paliativo. Se eu estou vivendo um momento de uma doença que potencialmente oferece risco, né, minha vida, mas que eu estou numa fase de terminalidade, eu tenho que ter uma pessoa mais madura, que tenha mais sensibilidade, que tenha conhecimento, que esteja preparada para esse cuidado de conforto e não de doença, né? Então, vai realmente além da questão técnica de conhecimento. Tem que existir, sim, esse feeling nesse avaliador, no sentido de capacidades, habilidades que esse profissional vai ter que ter, né? Mais do que pensar, é uma sequela de AVC, tem 180 quilos e está acamado, então não pode ser alguém com 40 quilos e 1,50 m, vai muito além disso. Sim. Complementando ali a enfermeira Simara, é bem por esse caminho, doutora Estefânia, né? O nosso trabalho ele é bem complexo, né? Ainda mais nesse primeiro contato antes do atendimento, né? Porque não é só, às vezes a família liga, eu tô lá, eu tô sempre dentro da empresa, né? Faço alguns atendimentos para mim saber o que está acontecendo dentro do lar, para mim preparar a minha empresa para os atendimentos, né? Então é que nem a importância de ser o enfermeiro essencial, tem esse olhar, esse é o papel dele, né? Tem que fazer a consulta de enfermagem, ver qual vai ser o melhor, o perfil do técnico de enfermagem para atender aquela família, né? Daqui a pouco vou colocar qualquer pessoa lá só para fechar o serviço, e não é por aí. A gente tem que ter essa questão de empatia, se colocar no lugar da família, né? No lugar daquela pessoa que vai receber uma pessoa estranha, que vai ver ela exposta, né? Vai ter que dar banho, fazer curativo, vai estar no dia a dia
nas questões pessoais, vai abrir o guarda-roupa dela para pegar uma roupa para ela, vai ser o porta-voz da casa, né? Daqui a pouco vai estar numa transição familiar. Então, é muito complexo essa adaptação, né? Então, é realmente o que ele falou, a família contratou, é uma coisa de se bater, né? Então, nesse primeiro processo da gente, não é a pessoa ligou, tem como vir um cuidador, tem como vir um técnico de enfermagem, não, né? Primeiramente, a gente precisa fazer uma avaliação, né? Para atender a necessidade do paciente, porque não é só dinheiro, que nem eu falo para as pessoas, não é o dinheiro, não é o valor, a gente, como profissionais de saúde, a gente tem ética, a gente tem que atender com excelência o familiar, né? É um vínculo muito grande, é uma questão é um atendimento humanizado, uma questão de tu pensar, e se fosse com meu avô, com meu pai, com meu tio, com meu filho, né? Então, é muito complexo mesmo. Então, a importância que a enfermeira Simara botou ali, né, de ser o enfermeiro, o papel do enfermeiro ver isso, trazer para os profissionais criando a empresa, que hoje ali, que nem eu tenho uma gestora de RH que consegue ver um perfil comportamental, sabe? Que inclui com o enfermeiro e a psicologia, consiga ver o perfil do profissional lá no local, né? Mas a gente sabe que às vezes tem empresas que não pode ainda ter um psicólogo, mas o ideal é tu ter um psicólogo para atender essa parte comportamental e depois passar para a enfermagem, olhar com o olhar da enfermagem daí, né? Se realmente tem a parte técnica e aí a parte humana, que também é muito importante nesse tipo de atendimento, né? E o que está faltando agora, ainda mais na pandemia, é esses profissionais, né? Que exerçam com a questão da humanização, vai chegar lá no lar, onde a família vai se sentir bem com aquela pessoa. Tem que ter um ambiente de paz, de harmonia, onde a família vai se sentir bem para fazer parte de um vínculo familiar, né? Então, é bem complexo, né? Então, complementando um pouco o que a enfermeira Simara falou, o nosso papel é bem importante porque vai ali a consulta médica, vai o fono, vai a físio, mas nós ficamos 24 horas, 12 horas, né? É um cuidado contínuo, né? E é onde todo dia surge uma nova... Acho tranquilo. Tranquilo, acho, Jefferson. Mas também tem questão de perfil, né? A questão de tu identificar o profissional ter perfil para trabalhar em residência, porque não é todo profissional que tem perfil para trabalhar em residência. Então, existem profissionais que... Existem profissionais que têm muito esse perfil de trabalhar e outros que só sabem trabalhar no hospital. Então, tem aqueles que realmente se qualificam para trabalhar dentro de residência e aí esses profissionais, eles já sabem até como se portar ou como ter a postura que possa não inferir a intimidade do outro ou mesmo as questões de valores da pessoa humana. Quer falar, Miriam? Sim, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Em caso de óbito, né, assim, o paciente foi a óbito no domicílio, até porque a doutora Estefânia trabalha com cuidados paliativos e provavelmente isso acontece, né, assim, do paciente, é uma vontade dele não ir para o hospital e quer morrer em casa. Então, assim, como é que vocês manejam essa situação? Porque é uma situação bem complexa, né? Então, assim, existe uma preparação específica para esses profissionais que vocês colocam nesse domicílio, como o Jefferson falou antes e a Simara, tem que ter o perfil, né? Mas, assim, como é que vocês avaliam esse perfil? Através de uma prova? É através de uma capacitação que a própria empresa disponibiliza? É isso. Posso começar? Simara, mas fala, doutor. Assim, ó, nós temos uma... Tá cortando. Quem vai iniciar? Vamos ver. Stefânia, então, inicia, por favor. Isso. Tá, a gente... Quando tem pacientes que a gente consegue deixar em casa, ou que a gente sabe que estão em final de vida e que vão falecer em casa, a primeira coisa é antecipar os problemas que podem vir a acontecer. Isso facilita muito, porque vai ajudando o familiar a se preparar para as eventuais intercorrências. Por exemplo, é um paciente com câncer de pulmão. Ele provavelmente pode ter falta de ar, então a gente tem que se antecipar. Tem que ter uma morfina em casa, tem que saber qual vai ser o momento de levar para o hospital, se a gente não conseguir dar conta desses sintomas em casa, que às vezes é tudo muito bonito, né? Mas
morrer em casa, família, mas tem que ter uma estrutura, senão o paciente passa trabalho e fica extremamente desconfortável, né? Saber para quem ligar, saber como é que vai funcionar a questão do fornecimento do atestado de óbito, tudo isso, se a gente consegue antecipar, ajuda muito, sabe? O paciente fica muito mais tranquilo e a família também, porque se organiza, né? Sim. E já aconteceu várias vezes com a gente. E vou dizer que muitas vezes a principal ansiedade é do cuidador, ou é do técnico que está junto, é do profissional da área da saúde. Sim. Então, Sim. não é do paciente e não é da família. E como assim? Eu quero fazer um gancho com o que o Lúcio falou e com o que a doutora está falando, que tu disse te especializa. Eu sinto muita falta, estou há muitos anos trabalhando com home care e sinto falta de ter especializações tanto para o técnico, e o próprio curso de cuidador, ele é muito sucinto, tem vários tipos, né, em várias escolas, mas eu sinto falta dessa especialização, porque é um campo totalmente diferente daquele campo lá do hospital. Se a gente imagina que o técnico de enfermagem de centro não se adapta à emergência e o de unidade de internação à terapia intensiva, tu imagina a assistência domiciliar. Aí, quando fala em cuidado paliativo, respondendo a tua pergunta, mesmo que tu faça treinamento interno, que a gente tem programa de treinamento, a ansiedade do profissional frente à morte é algo que vem do ser humano. Nós não paramos para falar sobre morte e morrer, né? E eu ter que segurar essa onda, como disse a doutora, olha, não é fácil de encontrar equipe assim, preparada e que tem essa habilidade. Bom, aquele profissional que trabalha anos, já teve várias vivências, ele talvez nas suas vivências consiga reunir isso, mas falta cursos de especializações ou estudo, enfim. Com relação à minha experiência com home care, eu vejo que os médicos, eu tenho muito paciente com médicos especialistas, o cardio, o neuro, o nefro, eu não tenho muita vivência do geriatra, que é muito diferente, mais ainda aquele que tem a especialização ali em cuidado paliativo, porque esse profissional, ele trabalhou essa família ao longo dessa doença, como ela disse. Agora, se tu pega um médico que, mesmo que a família deseje isso, o paciente tenha desejado isso, ele não vai estar disponível para a live, para isso, para essa escuta, para essa alteração de medicação, para dar esse acolhimento, né, a essa família. Eu ouvi um depoimento no Instagram delas, de um familiar, e pensei, é sucesso tu ter um profissional que tenha disponibilidade, que vá lá no domicílio, que tenha escuta, que segure aquela família no sentido desse trabalhar, esse morrer, né? Enfim, falei de novo, né? Complementou muito bem. Quer falar mais um pouco, doutora Stefani? Complementar? Não sei se era que gostaria de complementar. Deu uma falhadinha. Agora melhorou. Quer falar alguma coisa? Não, eu queria saber se tu quer complementar o que tu estava falando antes. Não, é isso mesmo. Realmente tem bastante dificuldade de profissionais, mas felizmente eu acho que tem uma coisa boa da pandemia, né? Que é conversar mais sobre isso, é tentar manter mais o paciente em casa, é procurar outros profissionais e fazer relacionamentos assim que facilitem com que o paciente possa permanecer em casa. Isso eu acho que é mais do que nunca, sabe? Bom, Sim. Pensa que em 2020, o CRM liberou a gente fazer receitas virtuais. 2020. Até então, a cada 2 meses, o paciente tem que renovar o papelzinho da receita e ir na farmácia buscar. Não tem cabimento, né? Não, isso tem toda a razão mesmo, porque aquele paciente que tem a doença crônica mesmo e que toma aquele remédio de uso contínuo e aí a receita vence, ele não ter esse acesso realmente facilitou bastante, com certeza. E quando a gente fala agora eu vou falar um pouquinho de cuidados paliativos,
essa questão de tu poder proporcionar para o paciente, para o idoso principalmente, um ambiente que ele se sinta confortável e consiga passar por este processo com a sua família de forma que seja um processo com qualidade de vida, que ele consiga realmente acabar o que ele gostaria de acabar dentro do possível, né? E quando tu vai para o hospital, tu acaba privado de muitas situações que na tua residência tu tem disponível, principalmente o acolhimento, o carinho do ser humano. E se tu puder ter esses profissionais que fazem essa diferença, que adentrem a casa desses pacientes e que levem essas informações que eles muitas vezes não têm acesso, que eles muitas vezes não sabem o que fazer, que eles ficam extremamente ansiosos por ver um paciente com dificuldade, num processo de terminalidade, isso faz toda a diferença. Isso com certeza faz toda a diferença para o público que a gente trabalha. E o público que a gente trabalha, apesar de a gente trabalhar em todas as fases da vida, a gente vê quem mais demanda hoje no atendimento domiciliar é o idoso. É o idoso, porque é ele que está envelhecendo com vontade e determinação para ficar sozinho, para continuar a sua vida até o último momento, né? Isto é sensacional, tá? Tu poder trazer esse processo para dentro da residência. Ou seja, eu costumo dizer, né, que eu trato como eu gostaria de morrer, né? Eu procuro que os outros tenham a qualidade como eu gostaria de ter. Claro que muitas vezes a gente não sabe como é que vai ser, né, o processo. Às vezes tu tá muito bem falando, tem uma doença, enfim, mas se tu puder realmente te manter de uma forma que tu consiga levar autonomia, independência, o mais longevo possível, isso é sensacional. É um cuidado que não tem preço. Não tem preço mesmo, porque a gente que trabalha com idosos, a gente trabalha com esse processo, a gente vê isso e vê que eles ficam muito gratificados com esse tipo de atendimento, com esse tipo de cuidado, com profissionais que possam levar para dentro da residência cuidados tão parecidos ou mais humanos do que eles têm em outros locais. E hoje em dia a gente tem diversos residenciais, diversas clínicas, diversos instituições que podem ou acolher de forma correta, ou acolher com humanização, ou mesmo ter esse idoso o mais tempo possível dentro da sua residência com os seus familiares. Isso é sensacional. Eu amo o tema, amo trabalhar com idosos, enfim. Amo. Oi. Eu só queria destacar aqui que a Patrícia colocou para ti, ó, achei muito importante quando o professor Lúcio falou sobre a questão lúdica. Acho muito interessante trabalhar com pacientes e familiares dessa forma, pois os cuidados, que para nós profissionais é de fácil entendimento, para eles pode não ser e dificultar o cuidado, o tratamento, e já se estimula a função cognitiva. Patrícia destacando aqui. Exatamente. Sabe que eu peguei um idoso uma vez, quando eu trabalhava na praia ainda, peguei um idoso que estava começando com momentos de confusão, assim. E aí eu estava trabalhando com laser na praia, e aí eu disse, o que eu vou oferecer, né, para ele? Tava os dois idosos na praia, inverno é deserto, né, e ficavam, claro que dentro do condomínio tinha mais gente, mas era os dois senhores, o senhor e a senhora, já com 70 e poucos anos, que se curtiam pra caramba, ele uma figuraça, assim, adorava ele. E aí, o que eu fiz? Claro que a gente, na questão do laser, eu proporcionei mesmo um ILIB, que é irradiação sistêmica, mas eu ia para a casa dele e dizia para ele, quando eu vier aqui, a gente vai trabalhar palavras cruzadas. Então, eu chegava lá com ele e ficava insistindo que ele encontrasse as palavras, e cada vez que ele encontrava, ele se sentia motivado, ele se sentia disposto, ele se sentia realizado com aquilo, porque ele já não tinha mais aquela atenção, ou mesmo aquela habilidade, né, de encontrar as palavras num livrinho de palavras cruzadas. Tu poder levar esse tipo de situação, de tratamento, de instrumentos que possam
deixar ele trabalhando a cabeça, né? E muito se diz que fazer conta matemática de cabeça, isso te dá uma jovialidade mental por muito tempo, né? Então, esse tipo de coisa é importantíssimo a gente incluir nos nossos atendimentos, com certeza. Ó, Simara. Vou falar de novo. A gente está com um desafio, vários, como disse o Jefferson, em relação a protocolo de prevenção ali, com relação a entendimento das pessoas, treinamento dessa equipe, enfim. Mas uma das coisas que a gente está agora buscando nos nossos treinamentos é essa questão de administrar o tempo dessas pessoas, né? Porque o idoso ele precisa de rotina estabelecida, eles são todos metódicos, eles precisam disso. Então, como é que esse profissional, além do cuidado que ele presta, né? Porque eu presto cuidado, eu tenho cuidado com relação à medicação, à higiene, conforto, enfim, mas o tempo aquele que eu tenho ali, o que eu posso transformar? Que é essa questão de estimular atividades manuais, seja ela voltar a fazer um crochê, um tricô que eu não fazia, né? A parte ali de, como tu disse, de caça-palavras, que tem mais a ver com intelecto, sudoku, porque às vezes eles param de fazer, eles faziam, mas param de fazer. Então, que esse profissional ele consiga, naquele tempo que ele está ali, entender que isso também é cuidado, porque a gente enfrentou um pouco dessa questão, não, mas eu não sou terapeuta ocupacional, mas não se trata de ser terapeuta ocupacional, né? Longe nós querermos ocupar um espaço de uma profissional especializada, mas às vezes aquele livro de colorir das mandalas, a minha conexão cerebral para estabelecer cores, tudo é excelente, né? Ali a gente falou, agora tu pode visitar museu pela internet, tu pode assistir séries que não existiam, tu pode ver documentários, e que tu sente com aquele paciente e interaja quando tu está vendo, para que ele possa realmente fazer conexões cerebrais. Então, a gente tem pensado nesse formato de treinamento porque eles vão ter que estabelecer um novo normal, que é uma rotina sem aquilo que eles faziam antes. Obviamente que dentro do grau de cognição de cada um, dentro da questão da mobilidade de cada um. Eu tocava piano uma vida inteira e nunca mais toquei. Por que não restabelecer ou qualquer um outro instrumento? São conexões cerebrais que se refazem e é um estímulo muito importante. Jefferson? Ali para dar mais uma ênfase ali na enfermeira Simara, né? A gente no domicílio, né, especialmente com o idoso, né, Lúcio? A gente vê que, às vezes, alguns cuidadores, ou os familiares até, quando a gente vai fazer as visitas e conhecer as famílias, o idoso, ele é da cama para poltrona da cama. Então, ele não tem rotinas que nem a enfermeira abordou ali, né? Então, a gente cria com o tempo que a gente tem lá nos cuidados, né? Então, a gente coloca lá a questão do convívio social para a família, né? Que é importantíssimo, né? Claro, dentro ali da realidade do paciente, ali da questão... que nem a gente pega muitas vezes com questões de demências, né? Vamos ver até onde a gente consegue fazer um jogo de baralho, dama, que nem eu tenho um paciente no litoral, até que o Lúcio conhece, lá agora me esqueci aqui, que são muitos nomes agora, mas... Nova do Mar. Daí lá na praia, ele tem Alzheimer, mas os nossos técnicos lá, ele gosta de jogar dominó e baralho, né? Então, às vezes ele esquece, isso aqui é 5. Qual é o número que tá aqui? Daí, é 5, então tá. Daí ele vai lá e ganha do técnico de enfermagem, entendeu? A gente replica para ele qual é aquela carta, qual é aquele número do dominó, entendeu? A gente pega e faz o estímulo, né? Então, isso é questão de usar o tempo. Só da cama para poltrona, da poltrona para cama. Não, vamos estabelecer o convívio social que é importante. Por mais que tenha a pandemia, põe uma mascarazinha se tá um tempo com solzinho, dá uma voltinha só se tem a questão, se tem mobilidade, né? O paciente deambula, então vamos dar uma caminhadinha, nem que seja na frente de casa, dar uma voltinha e voltar, ver uma árvore, respirar um ar diferente, não só dentro de casa, até para a questão da higiene, né? Dentro de casa, já tirar esse idoso dentro de casa só um pouquinho, né? Tendo a questão da prevenção, né, que a gente estava falando nisso da live, né? Então, para estabelecer, para que ele tenha isso, que se tirar o convívio social dele
ele não ser mais um idoso ativo, a gente sabe que isso vai ter outras consequências, e dentro delas a questão psicológica, ele já está isolado, né? E a gente vai deixar mais isolado, numa poltrona para cama, só nesses locais, né? Então, a gente criou algumas adaptações na questão do tempo mesmo. Então, não é querer ocupar o lugar do terapeuta, né? Mas sim a questão de usar o tempo mesmo, né? Da gente botar esse idoso, ele ter um convívio social. Por isso que lá na visita, já é importante saber o que o idoso fazia. O que ele gostava de fazer. Ele gostava de tal lugar, ele gostava de comer tal coisa. Tudo isso é importante, né? Então, a gente precisa exercer isso um pouquinho, sair um pouco da função nossa, da enfermagem, né? E entrar nessa questão do convívio social, da terapia, das ocupações ali. Ah, mas só para concluir. Não, é verdade. Viu como o papo está desenvolvendo, só que a gente já estourou o nosso horário. E aí, se deixar, vai embora. Sei que muitos têm seus compromissos ainda. E estou adorando, com certeza. Haverão outros momentos bacanas, assim, porque eu adorei o papo com vocês, adorei a conversa. Muito legal mesmo. Pessoal, alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? Vou agradecer e dizer que, infelizmente, tem que encerrar, porque teria mais um monte de, como disse o Jefferson, né? A gente pode ficar aqui 24 horas falando sobre assistência domiciliar, porque assunto temos, né, Jefferson? Sim, e aí a gente uma outra oportunidade, né, Lúcia? Isso, com certeza. Obrigada. Foi ótimo. Muito obrigada mesmo. Excelente. Muito obrigado, adorei. Stefânia. Acho que todos suspeitos, gostamos muito do que fazemos. É verdade. Verdade. Muito obrigado, Simara. Adoro. Muito obrigado, Jefferson. Foi abrilhantar a noite e eu adorei a conversa. Tá? Acho que vamos encerrando, Miriam. Sim. Tá. Então, pessoal, boa noite a todos. Foi gravada, tá? Eu não sei onde é que vai ficar disponível, se alguém quiser assistir. Eu te mando depois. Tá, aí eu posso postar, posso fazer o que eu quiser. Muito tá bom, obrigada, então. Muito obrigado. pela oportunidade. Boa noite a todos. Falou, tchau, tchau. Beijo a todos. Boa noite.